Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Comissão da Câmara se reúne com cooperativas e com o SAMAI para debater reciclagem de lixo em Blumenau. Ainda hoje, confira como foi a sessão ordinária dessa terça-feira, que teve 4 projetos votados em regime urgentíssimo. Garoto com apenas 10 anos de idade aqui de Blumenau publica livro infantil. Termina no dia 21 deste mês o prazo para agendar a coleta especial do SAMAI. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. A Secretaria de Turismo e o Parque Vila Germânica divulgaram as datas da Summerfest 2023. O evento será promovido nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro e trará, além de apresentações musicais, danças e variedade na gastronomia blumenauense. Todos os anos, o SAMAI faz a coleta especial para materiais específicos que são descartados aqui na cidade. Para os que perderam essa chance, a autarquia abriu mais um calendário. Seria um calendário extra. Confira agora na reportagem da Gisele Scopel. Com as trocas de móveis e grandes eletrodomésticos comuns no fim do ano, não é raro que haja muito descarte indevido nas ruas da cidade. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, faz essa coleta uma vez ao ano. E apesar de já ter passado o período, a autarquia abriu um calendário extraordinário para que os moradores de Blumenau consigam dar o fim correto a esses itens. Os trabalhadores da coleta especial percebem uma grande variedade de produtos descartados. A nossa coleta especial aqui é especializada em coletar móveis, eletrodomésticos velhos, e a gente repara que a maioria é compensado, são guarda-roupas velhos, móveis velhos, coisas que as pessoas, principalmente no final do ano, compram nova e descartam, e temos o nosso caminhão aí para estar fazendo essa coleta. Mas fique atento, nem todos os eletrodomésticos são coletados. Aparelhos de som, televisão, liquidificadores e outros de pequeno porte não entram nessa leva e devem ter outro destino. Somente eletrodomésticos da linha branca recolhida. Também é importante lembrar que o prazo termina no dia 21 de dezembro e deve ser agendado por mensagem com o SAMAI através do telefone 99997 6941. A solicitação pode ser feita por todos os moradores de Blumenau e os coletores deixam uma orientação. Deixar sempre do lado de fora, não temos autorização para estar entrando dentro do terreno, propriedade das pessoas, sempre a coleta separadinha do lado de fora que o caminhão vai passar e vai levar. A consciência de dar o descarte correto a esse lixo é também uma forma fundamental para a preservação do meio ambiente. Muitas vezes por desconhecimento, e às vezes por também não saber que existe esse serviço, muitas pessoas acabam dispondo esses materiais ou na barranca do rio, na beira de rios ou em lotes vagos. E aí isso acaba trazendo prejuízos para o meio ambiente, porque polui, E alguns materiais, tipo geladeiras, máquinas de lavar, têm componentes eletrônicos que têm substâncias tóxicas. Então isso em contato com a água, com o meio ambiente, é prejudicial até à saúde das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o descarte desses materiais. Esse material, depois que ele é coletado, ele é levado até uma empresa especializada, contratada do SAMAI. E aí o que acontece? Os móveis, uma parte deles que é reciclável, que é aquilo que é composto majoritariamente por madeira, se não tiver desmontado, é desmontado, é triturado e é transformado em cavaco, que é o produto dessa trituração da madeira. Esse cavaco ele pode ser reutilizado como combustível. E os eletroeletrônicos aí é um pouquinho diferente. Ele é levado até uma cooperativa que presta serviço para o SAMAI, e aí nessa cooperativa eles separam a sucata metálica, por exemplo, uma geladeira ou um fogão, eles separam a sucata metálica dos componentes eletrônicos, e aí eles vendem separado, a sucata metálica dos componentes eletrônicos. E o 16º Seminário Integrado das Licenciaturas da FURB, que estava previsto para ocorrer esse ano, foi transferido. O seminário é realizado com o objetivo de aprofundar temáticas e socializar experiências vivenciadas por estudantes e professores. As inscrições feitas para as datas de 2022 continuam valendo. As datas do seminário no ano que vem serão divulgadas futuramente pela FURB. E um garoto de apenas 10 anos de idade, aqui de Blumenau, publica livro infantil. Acompanhe a matéria. As Aventuras de Davi.
Este é o título do primeiro livro deste garoto de apenas 10 anos de idade. A paixão pela leitura despertou o interesse que se transformou em livro. Eu sempre fui um cara de escrever muito, eu sempre gostei da ideia. Um dia eu tive a ideia de escrever esse livro, que eu pensei assim, vai ser uma história legal, a galera menor do que a minha faixa etária vai gostar bastante. Se eu fazer uma história de imaginação, uma história que não faça tanto sentido, que tenha várias coisas interessantes, que as crianças possam imaginar do jeito delas o que está acontecendo. As aventuras são narradas pelo próprio Davi, mas é dividida com um amigo pra lá de especial. Tem 2 personagens, um que sou eu mesmo e um que é o Bill, um personagem que eu criei, que é uma gosma e eu fiz ele branco justamente para poder imaginar de que cor é o Bill. Ele é colorido, ele tem uma roupinha. Este amor de Davi pelos livros vem sendo incentivado há alguns anos pelo CI onde ele frequentou e agora pelos educadores da Escola Básica Municipal Vidal Ramos. A professora Ana Maria, quem ajudou na edição da obra. Logo no início, que começaram as aulas, ele já pegava livros, sempre lendo, pedia folhas para escrever e histórias. Então, assim, a gente já notou que ele tinha esse feeling mesmo para escrever. Sempre gostou. E agora que a senhora vê esse livro aí, qual é o sentimento? Nossa, eu me sinto realizada, porque para o professor é isso que nós queremos, uma infância feliz, que a criança brinque, que a criança escreva, leia. Eu acho que é o nosso objetivo, para todas as crianças. E esse é o primeiro livro, acho, de muitos. Para publicar o livro, Davi mandou um e-mail pedindo o apoio dos vereadores. E o parlamentar Carlos Wagner, o alemão, se interessou pelo assunto e conseguiu, juntamente com outros empresários, a publicação da obra. O menino mandou um e-mail para a Câmara de Vereadores, a todos os vereadores. E quando chegou no meu gabinete, eu verifiquei que era da minha escola, da minha região, e principalmente ele mora na nossa Baixada, que é, como eu digo, na Rua Frei do Castro, que é bem próximo à empresa e à escola. E daí ele convenceu a gente, a fazer esse livro. Então eu corri atrás de apoiadores, que sabe que isso aí também não sai barato. E hoje estamos aqui entregando para ele o sonho dele, do livro As Histórias do Davi, e para toda a escola também serve de exemplo, todo mundo vai ganhar um exemplar. Durante a entrega do livro, o vereador alemão falou da importância do apoio de todos em ações como esta, que serve de exemplo para toda a sociedade. Hoje, na era do celular, são poucas crianças que tu vê que tem incentivo, que tem interesse nesse sentido. Então, assim, nós temos que aproveitar. Quando tu pega uma pedra bruta, produz ela que vai fazer um diamante. Então, assim, esse menino realmente é diferenciado, tá? Ele tem um potencial grande e nós vamos, daqui para frente, continuar acompanhando ele. Essa é a história. Assista a seguir. Na dica de leitura, o professor Dionei Cardoso indica a obra A Sombra do Vento, um romance com muitos mistérios. A comissão da Câmara esteve reunida com cooperativas e com o SAMAI para debater reciclagem do lixo em Blumenau. Ainda hoje, confira como foi a sessão ordinária dessa terça-feira, que teve 4 projetos votados em regime urgentíssimo. Vamos ao breve intervalo. TVR Notícias volta em instantes. Fique conosco. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. O campus da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui de Blumenau, está com inscrições abertas para 2 cursos de mestrado gratuitos. O mestrado em Nanociência, Processos e Materiais Avançados, oferta 14 vagas e recebe inscrições até o dia 31 de janeiro. E o mestrado de Engenharia Têxtil, que tem 15 vagas e as inscrições terminam no dia 18 de janeiro.
Para se candidatar a uma dessas vagas, é necessário ter curso de graduação completo ou estar em fase de conclusão. O resultado deve ser publicado até o dia 24 de fevereiro no site do programa. A comissão da Câmara se reúne com cooperativas e com o SAMAI para debater sobre reciclagem de lixo em Blumenau. O encontro da Comissão Legislativa Temporária para constituir debates, acompanhar melhorias, avanços, investimentos e projetos na área do tratamento, recolhimento, reciclagem e trabalho com cooperativados de Blumenau aconteceu na sala de reuniões. A comissão especial já atuava na Câmara de Vereadores e os trabalhos foram retomados. A gente já tinha essa comissão anteriormente aqui na casa, veio toda essa questão do período da pandemia, tivemos alguns trabalhos paralisados, né, mas não esquecidos. E a gente retomou essa comissão para tratar das questões do lixo em Blumenau, das questões do lixo reciclado, das questões que têm relação ambiental também, com a preocupação com a natureza, com o meio ambiente, com a possibilidade de geração de renda, de inclusão social, de todo um trabalho que tem condições de melhorar a qualidade de vida da nossa gente, dos bairros, da nossa cidade, da população e principalmente essa preocupação, né, com relação ao destino do lixo reciclado, a possibilidade de melhorar o apoio às cooperativas, às pessoas que já trabalham e vivem do lixo reciclado no nosso município, da possibilidade de melhorar as condições da própria Reciblu, enfim, muitos assuntos realmente, muitas ideias, sugestões, né, que foram trazidas para essa reunião e que a gente vai dar encaminhamento, vai fazer as provocações ao poder público, né? A gente tem várias ideias que já ocorrem, vários projetos que já ocorrem em outras cidades da nossa região, inclusive, nós também de outros estados, que a gente quer também ver a possibilidade de ser implantado em Blumenau. Além de vereadores, membros da comissão especial, participaram da reunião representantes da Cooper Reciblu, Cooperativa de Resíduos Recicláveis de Blumenau, da Cooperblu e do SAMAI. Na reunião, as cooperativas pediram para que os serviços avancem em Blumenau. E é importantíssimo o trabalho de todas as pessoas que fazem esse trabalho, porque elas estão prestando um trabalho realmente essencial, porque imagina, cada lixo que deixa de parar no Ribeirão, que deixa de ir para a grota, que deixa de ir para uma boca de lobo, que deixa de ir para o meio ambiente, enfim, toda essa contribuição ambiental e não tem preço o trabalho que fazem, eles prestam um serviço relevante. Então, além do que, né, eles necessitam desse trabalho também para a renda, para a subsistência, para sustentar as suas famílias. Então, nós vamos estar dando aquele suporte possível através do Poder Legislativo, dando a nossa contribuição, fazendo as provocações, as cobranças também junto ao Poder Público, para que o Poder Público, a Prefeitura, enfim, as demais secretarias, quem sabe até envolver outras secretarias, né, de desenvolvimento econômico, da educação, da assistência social, para se buscar, quem sabe, fazer um diálogo mais amplo de como avançar ainda mais nessas áreas. O próximo encontro da comissão ficou marcado para o início do ano que vem. Nós devemos nos reunir no próximo ano, né, já que estamos aí se aproximando dos findados dos trabalhos aqui, né, e no início do próximo ano devemos nos reunir para ver, inclusive, já alguns encaminhamentos práticos dessa primeira reunião. Você já ouviu falar em Cemitério dos Livros Esquecidos? Bem, é lá que um menino descobre A Sombra do Vento, um romance assinalado em nossa dica de leitura de hoje pelo professor Dionei Cardoso. Acompanhe. Olá, tudo bom? Meu nome é Dionei, eu sou professor e eu gostaria hoje de recomendar um livro para quem está interessado aí a entrar nesse mundo da leitura, começar a se descobrir dentro dessa grande paixão que muita gente possui. O livro que eu recomendaria para vocês se chama A Sombra do Vento e ele é de um autor espanhol chamado Carlos Ruiz Zafón. Esse livro, ele se passa no contexto histórico da cidade de Barcelona, no ano de 1945. E ele vai acompanhar um menino chamado Daniel Sempere, que num dia de noite, o pai dele o leva para conhecer uma biblioteca. Mas, na verdade, ela não é bem uma biblioteca. Ela se chama, esse local, né, se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos. Nesse ambiente, o Daniel, ele vai buscar um livro e tem uma tradição que toda pessoa que chega nesse cemitério dos livros esquecidos, ele tem que escolher um livro e esse livro ele vai ter que cuidar e armazenar para o resto da vida. É quase como se fosse um pacto que é criado ali dentro. O Daniel, ele escolhe o livro, no caso chamado A Sombra do Vento, e ele fica absolutamente compenetrado o tempo todo, ele não consegue largar aquele livro. Isso fará com que ele queira saber tudo a respeito do autor, que no caso seria o Julian Carax. Esse autor, nas buscas ao qual ele começa a executar, ele descobre que não existe mais nenhum livro desse autor. E talvez esse que ele tem em mãos possa ser um dos últimos exemplares
que ainda sobra desse autor, desse escritor misterioso, certo? E além disso, ele ainda descobre que tinha uma pessoa que estava queimando todos esses livros. Nesse contexto todo, o Daniel vai querer descobrir por que isso está acontecendo. E isso pode levar ele, talvez, a ser o protagonista de uma história de mistério, porque se tem alguém que está queimando esses livros, talvez ele, enquanto a pessoa que está armazenando esse livro, pode acabar se tornando um alvo dentro desse contexto. Esse livro, gente, ele vai amarrar diversas áreas, diversos tópicos distintos. Ele vai trabalhar de humor, ele vai falar de romance, ele vai falar de mistério, ele vai falar do gótico, ele consegue abranger diversas áreas. E é isso que faz dele um livro tão bacana para qualquer pessoa que queira começar realmente no ramo da literatura. É um livro de mistério, é um livro de romance, você vai se divertir, vai ter um pouco de medo em certas partes e ele vai fazer com que você tenha um gostinho consiga desenvolver um gostinho ainda mais pela literatura, tá bom? Essa é a minha recomendação, espero que vocês gostem. E Blumenau é uma das primeiras cidades do Brasil a aderir ao G20 Global Smart Cities Alliance, criado em 2019 pelo Fórum Econômico Mundial. Além do município, até agora somente Brasília se tornou signatária da iniciativa promovida pelas maiores economias mundiais, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável por meio do avanço tecnológico. Ambas as cidades brasileiras agora estão mapeadas no site do projeto e participam de reuniões mensais para o compartilhamento de informações e experiências no âmbito das cidades inteligentes, promovendo melhor qualidade de vida para a população, facilitando o acesso a serviços públicos e promovendo o crescimento econômico e também a sustentabilidade. E 4 projetos de lei entram em regime urgentíssimo na votação da sessão ordinária desta terça-feira. Confira como foi. Os 4 projetos que foram aprovados em sessão são de autoria do Executivo. 3 que promovem alterações nas secretarias de Educação, Desenvolvimento Social, além da Fazenda, de Obras e de Conservação e Manutenção Urbana. O 4º dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo pago Área Azul, que prorroga até 31 de janeiro de 2023 o período de vacância. Na tribuna, os parlamentares ressaltaram assuntos que têm recebido da comunidade e fiscalização. Nós passamos por momentos difíceis e continuamos passando um pouco com relação das chuvas, que nós tivemos aqui na nossa cidade. Então eu agradeci e tenho cobrado muito da Secretaria de Manutenção para que dê a resposta mais rápido possível para desobstruir as ruas, as valas, enfim, as bocas de lobo que a gente tem. Isso é o que a gente precisa. A Defesa Civil também tem resposta rápida, a gente precisa cobrar isso. O Executivo, principalmente essas secretarias, precisam ter uma resposta muito rápida para os problemas do cidadão, para evitar maiores danos e maiores estragos. Então, toda vez que acontece isso, nós, enquanto vereadores, eu principalmente fiz essa cobrança e tenho aqui também que agradecer, porque diversas intervenções que foram pedidas por nós realmente foram rapidamente feitas pelas equipes e pela Secretaria. Então, é agradecer e continuar cobrando para que façam a resposta mais rápido possível. Na semana passada, eu tinha uma audiência com o secretário do Estado, Vieirinha, e também com o secretário de Defesa Civil para ver uns recursos que estavam assegurados para a nossa região. Então, como o governo está deixando o mandato, eu só fui confirmar realmente se poderíamos confiar nesses recursos. E só para a história de José Boatê, a represa que a gente sempre tem aquela briga de se funciona ou se não funciona, vem agora 10 milhões, que a carta convite vai ser aberta no dia 26 de dezembro. Então a gente só foi certificar, como as enchentes estavam chegando novamente aí, fomos atrás disso. Hoje o destaque foi a falta de água, A gente tem entendimento da situação das fortes chuvas, aquela questão da turbidez da água do Ribeirão, do Rio Itajaí, a problemática sempre do reservatório e do tratamento, das questões que envolvem a ETA, na Rua Bahia, etc., que fornece boa parte da água para os diversos bairros da nossa cidade, mas também a gente tem que fazer as cobranças, as reivindicações, as críticas com relação à falta de investimentos. Falta de investimentos em diversas comunidades, que ano a ano, toda a vida se repete a problemática. Vai se aproximando do verão, aumenta o problema. Então, agora mal começou a época de maior calor, aí já inúmeras comunidades, as famílias sofrendo, sem água. E eu trouxe aqui alguns relatos, lá na comunidade Dona Edith, lá no Alto da Morta Figueira, lá na Emil Vêmete, enfim, são diversos morros, comunidades que sofrem. E para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVN Notícias fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.